Ela ficou conhecida como a Grande Guerra, né? A ideia era que fosse um conflito para acabar com todas as outras guerras. Mas, no fim das contas, o que aconteceu foi que ela redesenhou completamente o mapa do mundo. E, de quebra, ainda plantou as sementes para uma guerra ainda pior. Vamos mergulhar nessa história para entender como a Primeira Guerra Mundial mudou. Bom, mudou tudo. E para a gente ter uma noção do tamanho disso tudo, a gente precisa começar pelo custo humano. Foram mais de 9 milhões de combatentes mortos. É um número que a nossa cabeça simplesmente não consegue processar direito. É a realidade chocante de uma guerra que usava tecnologias super novas, mas era lutada com táticas assim, super antigas. Pois é, a esperança era essa. E essa frase, a guerra para acabar com todas as guerras, ela carrega um otimismo que hoje a gente sabe que foi trágico, né? Tinha essa crença de que a destruição seria tão gigantesca que ninguém nunca mais ia ter a coragem de fazer algo parecido de novo. Bom, como a gente vai ver, essa esperança infelizmente não durou muito. Mas beleza, como é que o mundo chegou nesse ponto? A Europa, ali no comecinho do século XX, não estava nada em paz, viu? O clima era super tenso, cheio de rivalidades, alianças, era literalmente um barril de pólvora só esperando a faísca certa para explodir. E essa tensão toda tinha uma estrutura bem clara. De um lado a gente tinha a Tríplice Entente, com França, Império Britânico e Rússia, do outro a Tríplice Aliança, com Alemanha e Áustria-Hungria. Esse sistema de alianças acabou transformando a Europa, sabe, numa espécie de teia de arame farpado. Qualquer movimento em falso de um país podia arrastar o continente inteiro para a guerra. Era um perigo. E o que alimentava essas alianças? Bom, eram vários fatores. As potências europeias disputavam colônias na África e na Ásia com unhas e dentes. Ao mesmo tempo, rolava uma corrida armamentista gigantesca, principalmente entre as marinhas da Grã-Bretanha e da Alemanha. E o ponto crucial de tudo era a região dos Balcãs. Ali, o nacionalismo era tão explosivo que a área era conhecida como o barril de pólvora da Europa. O apelido já diz tudo, né? E a faísca veio no dia 28 de junho de 1914. Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. O que veio depois foi um efeito dominó diplomático que, saiu totalmente de controle. A Áustria-Hungria deu um ultimato para a Sérvia. A Rússia se mobilizou para ajudar a Sérvia. Aí a Alemanha declarou guerra à Rússia. E pronto. Em pouco mais de um mês, aquele barril de pólvora explodiu e o continente inteiro pegou fogo. O mais impressionante é que todo mundo achava que ia ser uma guerra rápida. Sabe aquela história de acaba antes do Natal? Pois é, eles não podiam estar mais errados. O conflito virou muito rápido, uma coisa que ninguém tinha imaginado. Uma carnificina brutal em escala industrial. Depois daquelas primeiras batalhas de movimento, a frente ocidental simplesmente parou. Os exércitos cavaram, quilômetros e mais quilômetros de trincheiras que iam da Suíça até o Canal da Mancha. A tal guerra de movimento tinha morrido. Começava ali a guerra de atrito. O objetivo agora era outro, era simplesmente desgastar o inimigo até ele não aguentar mais. E aqui a tecnologia de defesa era muito, mas muito superior à de ataque. Pega o arame farpado, por exemplo. Uma invenção super simples, mas que transformou a terra de ninguém, aquele espaço entre as trincheiras, numa armadilha mortal. Os soldados que tentavam atacar eram basicamente canalizados direto para os tiros do inimigo. E aí veio a metralhadora. Essa arma tornou os ataques da infantaria, quase um suicídio. Uma única metralhadora conseguia matar centenas de soldados em questão de minutos. Tentar cruzar um campo aberto virou um ato de coragem desesperada, quase sem chance de sucesso. E como se não bastasse, um novo tipo de horror foi introduzido: a guerra química. O gás venenoso, usado em larga escala primeiro pelos alemães, trouxe uma dimensão totalmente nova de terror. Um terror psicológico e físico. Os soldados eram forçados a usar aquelas máscaras de gás super primitivas que eram aterrorizantes por si só. Apesar de ter começado na Europa, a Grande Guerra não ficou só lá, não. Os impérios europeus levaram a briga para suas colônias na África, na Ásia, no Oriente Médio, e aos poucos novas nações foram entrando no conflito também. A escala era de fato global. A luta não se resumia às trincheiras da França. A gente está falando de frentes de batalhas gigantescas na Rússia, nos Alpes italianos, nos Balcãs, por todo o Império Otomano, e cada um desses lugares tinha a sua própria brutalidade, a sua própria importância estratégica. Durante 3 longos anos, os Estados Unidos ficaram neutros, só observando. O ponto de virada veio quando a Alemanha decidiu voltar com a guerra submarina irrestrita. O que isso quer dizer?
que eles começaram a afundar navios civis e de carga sem qualquer aviso. A gota d'água mesmo foi o tal do telegrama Zimmermann, que era uma proposta secreta da Alemanha para o México para eles se aliassem contra os Estados Unidos. Quando isso veio à tona, não teve mais jeito. A entrada dos americanos em 1917 pendeu a balança de vez para o lado dos aliados. Só que ao mesmo tempo que os Estados Unidos entravam, a Rússia estava saindo. O país estava exausto com a guerra e isso acabou levando à Revolução Russa. O novo governo, o governo bolchevique, assinou um acordo de paz separado com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk. E o que isso significou na prática? Que a Alemanha pode tirar centenas de milhares de soldados da frente oriental e mandar todo mundo para a frente ocidental. Era a chance deles de fazer uma última aposta desesperada para vencer a guerra. Então, o ano de 1918 se tornou o ano da decisão. Com a Rússia fora do jogo, a Alemanha enxergou uma janela de oportunidade. Eles precisavam vencer antes que o poderio dos Estados Unidos chegasse com força total na Europa. Era literalmente uma corrida contra o relógio. Essa aposta foi a chamada Ofensiva da Primavera, e foi um golpe de martelo, de verdade. Usando táticas novas de infiltração, os alemães conseguiram romper as linhas dos aliados e avançaram dezenas de quilômetros. Por um momento, pareceu que eles iam mesmo conseguir vencer. Só que eles não conseguiram dar o golpe final. O exército estava exausto, as linhas de suprimento muito esticadas, e o ataque acabou perdendo a força. E a resposta dos aliados foi devastadora. Agora reforçados com as tropas americanas, que estavam novas em folha e super motivadas, eles lançaram uma contraofensiva sem piedade. Foi a ofensiva dos 100 dias. Nela, os aliados usaram tanques, aviões, tudo de forma coordenada, e foram empurrando o exército alemão para trás ao longo de toda a frente de batalha. A partir daí, o colapso foi muito rápido. Primeiro caiu a Bulgária, depois o Império Otomano. O Império Austro-Húngaro simplesmente se desintegrou com um monte de revoluções acontecendo lá dentro. E aí, finalmente, com todos os seus aliados já derrotados e o exército recuando, a Alemanha pediu um armistício, um cessar-fogo. E foi assim que, às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918, os canhões finalmente se calaram. A guerra tinha acabado, mas o mundo que ela deixou para trás era outro, estava irreconhecível. As consequências políticas, sociais, geográficas foram gigantescas e mudaram o planeta para sempre. Pensa nisso por um instante. Em só 4 anos, 4 dos maiores e mais antigos impérios do mundo simplesmente desapareceram. O Império Alemão, o Russo, o Austro-Húngaro e o Otomano. As dinastias que governavam esses lugares há séculos foram varridas da história. E isso deixou um vácuo de poder imenso e uma instabilidade que marcaria todo o resto do século XX. O mapa da Europa foi totalmente redesenhado. Novas nações nasceram, como a Polônia, a Tchecoslováquia. Foi criada a Liga das Nações, que era tipo uma avó da ONU de hoje, com a ideia de evitar novas guerras. Mas o ponto mais polêmico de todos foi o Tratado de Versalhes. Ele culpou a Alemanha pela guerra e impôs a ela punições pesadíssimas. Isso criou um ressentimento tão profundo que acabou envenenando a paz que mal tinha começado. E é isso que nos leva à pergunta final, que é bem perturbadora. Será que na tentativa de criar uma paz que durasse, os vencedores acabaram sem querer plantando as sementes da Segunda Guerra Mundial? Aquela que era para ser a guerra para acabar com todas as guerras, foi na verdade só o primeiro ato de uma tragédia muito, muito maior.